Boa tarde, gente. Eu sou Mila, sou design lead do Mercado Livre. Acá, junto com a Mile ou Rafa, também designers de Mercado Livre. Eles estão lá no São Paulo, eu estou acá em Buenos Aires, Argentina. Vamos falar um pouquinho, aí dou um spoiler alert sobre a equipe que faz as entregas mais rápidas para vocês dentro do Mercado Livre. Aí, vamos começar um pouquinho, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o contexto da Meli, como somos divididos e onde que a gente está. O propósito principal da Meli é democratizar o comércio de toda a América Latina. Aí a gente transformou a vida de milhões de famílias que, com a nossa plataforma, conseguem fazer suas vendas e vender os seus produtos, né? Aí, como é que a gente logra esse propósito? Estamos divididos em diferentes business units, ou unidades de negócio, que uma delas é o nosso marketplace, que vocês conhecem, é a plataforma para compra e venda. Depois temos o mercado crédito, o mercado envios, o mercado shops e o mercado pago. Aí, como é que a gente se distribui na América Latina? Somos mais de 700 UXers, uma das maiores equipes de UX de toda a América Latina. No ano passado, no Brasil, éramos só 15 pessoas. Hoje, já estamos com mais de 100 pessoas. Aí, a gente propriamente está, como eu estava falando, em uma equipe de mercado envios, então vou falar um pouquinho mais agora sobre o contexto de mercado envios. Aí é a estrutura um pouquinho das equipes. O nosso norte com Mercado Envios é que a experiência só começa como uma compra e continua até o processo de entrega. Para isso, a gente precisa ter os produtos mais próximos dos nossos compradores, fazer entregas mais rápidas e ter envios mais baratos. Para isso, a gente se organiza em diferentes times. A Euge Corey, que é a nossa diretora, e aí a gente se divide em duas equipes muito importantes. Por um lado, temos usuários não controlados, que são usuários que a gente não controla diretamente a sua experiência, né? Aí são, por exemplo, os nossos compradores, os nossos vendedores, os drivers e tudo mais. E depois temos um outro grupo de usuários controlados, que aí a gente onde fica trabalhando, né? Aí a gente cuida da experiência das pessoas que trabalham dentro das nossas operações, dos armazéns e no transporte das entregas. Aí esses usuários a gente chama de controlados porque a gente fica muito perto deles e a gente construi ferramentas que são internas para eles lograr acompanhar a experiência e tudo mais dos processos logísticos. Aí, para contar um pouquinho mais o que eu estava falando sobre o nosso propósito, né, de democratizar o comércio. O que acontece entre o seller e o comprador? Aí, para lograr ter envios mais rápidos e chegar mais rápido aos nossos compradores, a gente construiu a nossa própria rede logística, que a gente chama de Melinet. Aí vou contar um pouquinho, por exemplo, temos diferentes serviços de envio, certo? Que aí estão um pouquinho brevemente graficados. Em azul, vocês podem olhar as ferramentas que a gente construi para cada um desses processos. Essas ferramentas são internas, como eu estava falando antes, a gente construi elas internamente. Aí, sobre um pouquinho mais sobre cada uma delas. Por exemplo, temos um projeto muito estratégico que se chama de cross-docking, certo? Que está aí embaixo, que armazena pacotes, certo? Que o Meli coleta, certo? Dos sellers, uma vez que as vendas acontecem. Aí a gente coleta os pacotes, leva para certos depósitos, armazéns, onde os pacotes ficam mais ou menos até 48 horas. Depois, esses pacotes podem ser, por exemplo, levados por um carrier ou por um service center.
Aí a gente usa, por exemplo, um sistema de logistics próprio, e esse sistema, o que esse sistema faz é também se usa nos service centers, que ficam muito perto dos nossos compradores, para chegar mais rápido. Outro processo também muito estratégico que a gente tem é o que está aí acima, que se chama do fulfillment. Aí a gente recebe diretamente os produtos dos nossos vendedores, armazena, cuida e guarda esses produtos até as vendas aconteçam. Uma vez que acontecem, aí a gente procura os produtos e prepara os pacotes para que sejam despachados para os nossos compradores. Aí, só conto para vocês que o nosso espaço na Melinet, tanto a Mile como Rafa como eu, trabalhamos para Fulfillment, construindo um sistema que se chama de WMS, ou Warehouse Management System, que ajuda a gente a gerenciar o estoque. Aí vou contar um pouquinho mais como é o nosso fluxo macro dentro de um armazém de full. Aí a gente recebe os produtos, começa o processo de inbound, que é o processo de ingresso dos produtos, e tem lá 3 fluxos importantes que a gente tem dentro do nosso sistema, que se chamam de receiving, check-in, put away, que junto com outras coisas físicas que acontecem, também me acompanham essa experiência do usuário. Depois, uma vez que as vendas acontecem, a gente usa os fluxos de outbound, que é o processo de saída dos produtos. Aí a gente usa esses fluxos para preparar os pacotes. Temos o fluxo de waiver, picking, packing e expedition. E aí, vou contar um pouquinho sobre o nosso sistema, que tem 2 partes. Temos a parte do desktop para a gestão desses produtos, mais a parte dos relatórios e tudo mais. E depois, uma parte mobile para acompanhar a experiência desses usuários. Aí também deixei umas fotos para que vocês consigam olhar sobre um pouquinho o nosso mundo, né? Aí temos as prateleiras, as caixas, o nosso sistema mesmo sendo usado e tudo mais. Aí quero contar também para vocês como é a equipe de UX de Full Operações. Tem 75% da equipe muito nova, né? Tem entre 3 a 6 meses em Meli. No ano passado éramos só 3 pessoas e agora, no 2021, acrescentou muito e ainda seguimos crescendo. Aí, uma parte da equipe está em Buenos Aires e outra no São Paulo. Aí a gente tem muita troca cultural, pero a idioma, por exemplo, como vocês conseguem olhar agora comigo, não é um problema, não. A gente consegue muito bem se comunicar e tem diferentes dinâmicas que ajudam muito a ficar perto, né? Apesar da virtualidade. E aí surgem muitas coisas muito engraçadas também pelo idioma, porque aí a gente fala, por exemplo, palavras que de pronto são diferentes num idioma e no outro. Por exemplo, aí a diferença entre pelados e desnudos, um pelado para a gente acá em Buenos Aires é uma pessoa que não tem cabelo, mas para vocês é uma pessoa que fica sem roupa, né? Muito engraçado também. E aí, um outro exemplo também que adoro, pessoalmente, a galera, né? Eu adoro falar, bom dia, galera. E aí, para a gente, acá em Buenos Aires, a galera é esse elementinho que está acima, que é como um sombrero. Mas para vocês é como, oi, pessoal, tudo bem? Então, eu adoro pessoalmente trabalhar desse jeito. Aí vou deixar um pouquinho para a Mile para falar como que a gente trabalha e como se estrutura. Obrigada. Boa, valeu, Mila. Eu vou contar um pouquinho, então, como a gente se estrutura na equipe de UX e como que a gente atua nas iniciativas, né? Então, hoje a gente tem ali a nossa gerente, que é a Mária, e a gente está dividido em 3 equipes que refletem a história que o produto tem depois que ele entra no centro de distribuição, né? Então, primeiro a gente tem ali a equipe de inbound, da qual o Rafita faz parte, que cuida ali de todo o fluxo de como a gente ingressa os produtos no centro de distribuição. Depois a gente tem a equipe de outbound, que é a equipe da Mila,
que tem a ver sobre como a gente busca, como a gente separa, empacota e despacha os produtos para o comprador, para que eles cheguem o mais rápido possível ali para a pessoa que comprou. E por último, a gente tem a equipe de estoque, que é a equipe da qual eu faço parte, que, como o próprio nome diz, tem a ver sobre como a gente armazena o estoque dos produtos que estão ali nos centros de distribuição do Full. E aí a gente se organiza da seguinte maneira: a gente tem, então, a nossa gerente que tem essa visão um pouco mais geral sobre como é a experiência, né, da operação do Full. Abaixo da gerente a gente tem os líderes, né, no caso, por exemplo, a Mila, que faz a gestão não só dos projetos, mas também gestão de pessoas, né, gestão dos designers da equipe. E depois os designers, né, assim como eu, o Rafita, que a gente geralmente fica alocado em uma ou duas iniciativas, com o time de IT, time de tecnologia, também conhecido como time de desenvolvimento, né? Então, a gente está sempre atuando, dando visibilidade dos projetos aí para a nossa liderança, que, por sua vez, dá visibilidade para a gerência, e assim a gente sempre se mantém alinhado, né? Uma coisa que gera muita dúvida entre a gente, entre as pessoas que fazem entrevista aqui no Mercado Livre, quando a gente conta, né, para as pessoas, é que a gente não está distribuído em squads por aqui. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de como que funciona isso no dia a dia. Então, por exemplo, em uma iniciativa, né, que a gente teve recentemente, que a gente tinha que lançar um centro de distribuição dedicado a produtos grandes, né, como geladeiras e fogões. Essa iniciativa, ela tem um risco alto, porque ela requer mudanças de processos operacionais, mudanças de estrutura de armazenamento, de negócio, impactos financeiros. Então, nesse caso, a gente tem um time de produto que se envolve na iniciativa e que coordena a estratégia de negócio. A gente também tem em conjunto atuando o time de tecnologia, que vai mapear ali os impactos sistêmicos, time de design, que olha para a experiência, que é a gente, e o time de operações, que também é muito importante, que vai estar olhando ali para o impacto dos projetos no dia a dia da operação, nos centros de distribuição do Full. E a gente está sempre se comunicando e se alinhando e dividindo as responsabilidades dos projetos. Agora, numa iniciativa de baixo risco, como, por exemplo, uma que a gente teve há pouco tempo, que a gente precisava ajustar a etiqueta padrão dos carrinhos de transporte dos armazéns. Nesse caso, não tem muitos impactos de negócio, são mais mudanças sistêmicas de impressão de etiqueta e questões operacionais. Então, para a gente, isso é uma iniciativa de baixo risco. Nesse caso, a gente não tem o envolvimento de um time de negócio. E aí, o time de tecnologia e de design acaba atuando junto para liderar a iniciativa. Então, a gente trabalha quase que duplando e trabalhando muito colaborativamente para investigar os problemas, definir cronograma e acompanhar os resultados das iniciativas. É muito importante, independente do tamanho da iniciativa, a gente está sempre em contato com o time de operação, porque eles não são só stakeholders, mas eles também são os nossos usuários, né? São as pessoas que estão ali no centro de distribuição usando os nossos produtos e que têm uma noção ali real de quais são os problemas do dia a dia. Então, a gente está sempre em contato com eles para entender como a gente pode melhorar o produto. E aí, como eu comentei, né, tecnologia e design dividem muito a gestão de alguns projetos, e isso acaba sendo muito interessante para a gente, designer, na verdade, porque acaba exigindo uma certa autonomia e uma questão de responsabilidades que gera muito aprendizado para a gente, por a gente ter muita experiência com liderança e trabalho em equipe com o time de tecnologia. Aí, falando um pouquinho de processos, né, dos projetos, geralmente a gente começa aí com um kickoff, né, que pode ou não ter o time de produto, dependendo do tamanho da iniciativa. Depois, definição de cronograma, né, qual que vai ser o trimestre que a gente vai atacar essa iniciativa. Vai ser no começo, no fim do trimestre? Depois, o entendimento do problema junto com a operação, que, como eu comentei, são os nossos usuários. Definição e validação, né, da proposta, ou seja, a gente cria uma proposta e depois valida com os nossos usuários, e depois o acompanhamento de resultados. A diferença é que em iniciativas de baixo risco, eu, designer, lidero ativamente com o time de tecnologia, dando só a visibilidade para a liderança de design, e nas de alto risco, a liderança se envolve muito mais ativamente, às vezes até executando, pondo a mão na massa, porque são iniciativas muito mais complexas, então a gente se apoia bastante nos líderes. Aí, falando de rituais, a gente pode não estar alocado em squads, mas a gente tem rituais ali de planning em retro, tanto com o time de design quanto os times das nossas iniciativas.
Então, a moral da história é que, apesar da gente não estar dividido ali em times multidisciplinares, a gente tem muita troca multidisciplinar ali com o pessoal das outras equipes. Com essa questão de autonomia e liderança de design que a gente tem nos projetos, a documentação se torna muito importante, porque isso garante que a gente possa todo mundo estar na mesma página, né? Que é um dos papéis ali do designer no time. Principalmente considerando que a gente trabalha remotamente, porque independente de pandemia ou não, nós somos um time que está em mais de um país. Então, é muito importante a gente ter tudo documentado e principalmente levando em consideração a questão do idioma, para garantir que todo mundo teve sempre o mesmo entendimento ali e que a questão do português e espanhol não vai ser um problema. Aqui no... Ixi, deu pau aqui no GIF. Agora foi. Aqui no Mercado Livre, a gente se apoia muito em ilustrações e fluxogramas para explicar e ilustrar os processos operativos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem exemplo aqui de um GIF das nossas cintas transportadoras em um dos centros de distribuição. E o desenho que a gente usa para ilustrar isso. Isso daqui é importante porque pode ser que tenha apenas uma tela de escanear produto no começo da cinta e outra no final. Mas tem 1 milhão de coisas acontecendo ali entre uma tela e outra. Então, a gente tem sempre que ter levar em consideração o que está acontecendo fora da tela. E a gente usa muito essas ilustrações para ajudar a gente com isso. A gente também se apoia muito em alternativas com prós e contras. Isso é importante para a gente, porque, como eu comentei, a gente tem envolvidos os times de tecnologia, design, produto e também de operação. Então, a gente tem sempre que estar colocando na balança ali os prós e contras de todos os pontos de vista, e não só os de design. E por isso que a gente tenta sempre trazer isso documentado. A gente também ama uma minuta, que é super normal depois de sair na reunião, pegar, já envia ali pelo Slack, por e-mail, justamente para garantir que todo mundo está ali com o mesmo entendimento, todo mundo na mesma página, e que a gente saiba quais são os próximos passos ali, do que a gente precisa fazer, e que é algo esperado de nós designers também, de tocar um pouco essa questão de definição de entrega. A gente também documenta bastante questão de acompanhamento de pós-rollout, que o Rafita, inclusive, vai explicar um pouquinho mais aí na parte de research, mas a gente sempre tenta coletar os feedbacks dos usuários, independente de ser entrevista ou ser um form, né? Como eles estão muito próximos da gente, fica muito mais fácil a gente fazer esse contato, né? E, por último, né, não basta, né, a gente só coletar os feedbacks, mas a gente também faz aí uma priorização de melhorias, é algo que nós, de design, também fazemos juntos com tecnologia, para não só a gente saber, né, o que precisa ser feito, mas em que ordem, como que a gente vai fazer, e tudo isso gera uma gestão ali colaborativa, né, entre o nosso time e os demais, e acaba trazendo muito forte essa questão de autonomia e liderança para a gente como designer. E agora eu vou passar a bola aí para o Rafita, que vai falar um pouquinho mais sobre o contato com o time de operação. Olá, gente, tudo bem? Bom, então, recapitulando, né? A Mila até comentou, né? Nós que trabalhamos em entregas full, né? Os times alocados nos armazéns, né? Nos facility centers, nós trabalhamos com 2 perfis de usuários diferentes, né? O primeiro são os vendedores, que realmente a Mila já até comentou, são pessoas que são usuários externos, né, que vão utilizar uma ferramenta nossa, que a gente chama de painel do inventário, para fazer o controle, né, dos produtos que eles enviam para os nossos armazéns e até o estoque deles aqui dentro, né. E o outro grupo de usuários são os representantes, que são realmente as pessoas que trabalham nesses armazéns, né, administrando todo esse recebimento de produtos, o ingresso deles e até mesmo a saída. Eles já usam o nosso sistema de gestão de armazéns, o WMS. Aí, falando aqui do contexto de nós três, né, nossa equipe trabalha justamente com esse segundo grupo, que são os representantes. São realmente essas pessoas do GIF, né, que trabalham fazendo isso, gerenciando esses produtos que a gente recebe nos armazéns. E quais as principais características desse grupo, né? Então, realmente, são usuários que a gente chama de controlados, né, que em sua grande maioria são pessoas contratadas pelo Mercado Livre, que geralmente fazem muitos treinamentos, inclusive tem uma fotinho aí de um deles, né? Antes de usarem o nosso sistema, né? Então, eles são treinados para usarem o nosso sistema. Isso é importante porque também dá para ver pelas fotos que eles desempenham muitas atividades físicas, e essas atividades são de alta precisão e repetitivas. Isso exige que a gente produza telas
que tenham assim, instruções bem claras, né, para que eles possam fazer esse trabalho sem muitos erros e de forma muito eficiente, né? Essa é uma meta principal aí da equipe, né? A gente tem que garantir essa eficiência nas telas que a gente faz, né, para auxiliá-los. Aí, em termos de números, né, a gente até comentou que o Mercado Livre hoje ele trabalha em 5 países diferentes, né? E dentro desses 5 países nós temos 10 armazéns, onde em cada um desses armazéns a gente tem cerca de 1.700 representantes, né, reps trabalhando. E aí eles podem falar ou português ou espanhol, né? Depende muito da região onde eles estão. E, bom, com tantos usuários assim, né, de diferentes países, regiões, como que a gente entra em contato com eles, né? Então, acho que um ponto muito importante é que, assim, como designers, né, é importante a gente conhecer o nosso produto. Então, nós no Mercado Livre, não somente o time de design, mas todos os times como um todo, tem esse costume de ir visitar um armazém, né, para ver o dia a dia desses representantes, como que eles usam o nosso sistema WMS, né, no dia a dia, porque a gente tem essa característica de que eles fazem, junto do nosso sistema, atividades físicas. E como que eles, como que é essa dinâmica, né? Como que é o uso de um sistema mobile durante o scan de um produto? A gente precisa ter essa vivência, né, para a gente poder mapear melhor essas experiências e pensarmos em soluções mais assertivas, né, para os problemas que vão surgindo aí no dia a dia. E vale comentar também que na pandemia, né, justamente, a gente não pôde estar no armazém presencialmente, né, mas o time de operação ajudou muito a gente nesse sentido, né, fizeram tours virtuais com a gente, explicando direitinho cada etapa. Eu que entrei na pandemia, assim, me senti assim, bastante abraçado por esse time e pude compreender bem como funciona todo o nosso armazém, né, porque eles explicam de forma muito clara, muito, muito bom. Mas, enfim, agora, vendo em projeto, né, como que te envolve esses representantes nos nossos projetos, né? Aí, realmente, como a Mila explicou, a gente começa com essa etapa de kickoff, né, com os times. Aí a gente vai envolver a operação, TI, ou até mesmo produtos, se for uma iniciativa com maior impacto, né? E como que a gente faz, né? Nessa cena de kickoff, a gente recebe, a gente pega os requisitos, né, dos projetos, a gente aprende sobre o público-alvo deles, e aí a gente distribui esses conhecimentos numa matriz como essa da imagem, né? Então, nessa cena de kickoffs, esses projetos, a gente divide não somente pelo autoconhecimento, pelo alto impacto, desculpa, de negócios de cada um desses projetos, que aí vai ter aquela dinâmica de envolver ou não o time de produtos, né? Mas também o nosso nível de conhecimento sobre o usuário dessa iniciativa, né? Porque mesmo que a gente esteja trabalhando com um público único que são os representantes, eles trabalham dentro do armazém em diferentes fluxos, como a Mila mostrou, né? Tem fluxo de entrada de produtos, de envio, e isso muda bastante lá a dinâmica deles dentro do armazém, né? Então a gente precisa primeiro mapear nosso conhecimento sobre o usuário dessa iniciativa, para a gente já ir analisando se a gente vai ter que fazer um processo de descobrimento mais extenso, né? Ou não, se não tiver necessidade. Aí depois disso, né? Tendo esses requisitos, a gente já passa para uma etapa de mapeamento, né? De problema e investigação desse problema de fato, né? Aí aqui acho que vale ressaltar que a gente bateu muito nessa tecla sobre alinhamento de times, né? Então, a gente valoriza muito, né, durante essa etapa, de fazer esse processo junto com todas as outras equipes, né? Seja o time de operações, aí ele realmente, como a Miri explicou, eles entrando ou como usuário ou como stakeholder, e também com os times de TI, de produtos, né? A gente chama eles para participar de uma dinâmica, seja uma entrevista, isso para a gente poder colher, ter diferentes perspectivas, né, sobre os dados que a gente está coletando. Porque cada um tem uma vivência diferente diante desse cenário todo de trabalho dentro do armazém, né? E a gente também mantém os times todos alinhados sobre as decisões que a gente vai tomando. Isso é extremamente importante. Aí a próxima etapa, né, com tudo isso já mapeado, esse conhecimento gerado, aí a gente parte para a definição da proposta, né, onde a gente vai desenhar fluxo, tela. Aí aqui vale ressaltar que no Mercado Livre, justamente, é muito importante a gente chegar nessa etapa com dados concretos, né, reais, né, do que a gente está trabalhando, justamente porque a gente lida com essa necessidade de ter um trabalho eficiente. Então, a gente tem que tomar decisões assertivas, né, para a gente chegar, de repente, numa etapa de validação com um fluxo já muito bem encaminhado, e aí, por exemplo, para a gente é muito prejudicial se a gente, durante um fluxo,
toma uma decisão errada, a gente escolhe um dispositivo errado para o representante usar durante um fluxo, né? Então, por exemplo, escolhe um dispositivo desktop para um fluxo onde o representante vai ter muita movimentação, isso pode travar, né? Ocasionar em ações lentas desse representante, prejudicando o fluxo do armazém como um todo. Então, é muito importante a gente conhecer, de fato, né? Os requisitos, né? O problema que a gente está trabalhando para poder tomar decisões muito assertivas nessa etapa. Aí, depois disso, a gente passa para uma etapa de validação de resultados, para a gente diminuir ainda mais os riscos, né? E aí, nessa etapa, é onde a gente vai validar não somente a tela digital que a gente projetou, mas também as ações físicas que o representante vai ter que desempenhar junto dessa tela, né? Então, é nessa etapa que a gente vai ter uma noção sobre isso, como vai ser essa dinâmica, né? Se ela está funcionando ou não. Estamos vendo a experiência como um todo, e aí sim, claro, se a gente tiver algum problema, né, alguma decisão que a gente tomou que não está sendo eficiente, não está sendo boa, a gente volta para as etapas anteriores e repensa de novo a proposta que a gente gerou, né? Então é um processo bem cíclico. Aí, agora que já temos um panorama aí sobre o nosso processo de trabalho como designers, né? A gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem um pouco dos desafios que a gente tem no dia a dia, né? São 2 exemplos, cada um com uma diferencinha aqui, né? Então, nesse primeiro exemplo, é um fluxo onde a gente teve um desafio maior na parte física, né? O que acontece? Picture Movable era um fluxo novo que a gente estava projetando, onde o representante, ele teria ele receberia um grupo de produtos e ele teria que distribuir esses produtos entre diferentes containers, que são esses azuis aí das imagens, né? Então, qual o problema, né? O representante ele teria realmente que gerenciar muitos containers para ir depositando esses produtos. Então, como que a gente poderia tornar isso não confuso, né? Tornar uma experiência mais guiada para ele, para diminuir os erros, possíveis erros. Então, antes da gente sentar para mexer em tela, a gente sentou com o time de operações, nós projetamos um fluxo inicial bem básico, né? Só com as ações que o representante teria que desempenhar, né, que a gente planejou para dentro desse fluxo de Picture Movable. E aí nós fomos para o armazém, junto com a equipe de operações, para testar esse fluxo, essas ações, em diferentes disposições de bancadas e com diferentes dispositivos, né, com diferentes telas, desktop ou mobile, para a gente ver qual combinação funcionaria melhor, né, traria um cenário de maior eficiência para esse trabalho. E foi muito interessante, né, a gente pôde ver o rap trabalhando, diferentes bancadas, ver os gestos que ele ia fazendo, fazíamos até modificações ali no momento, né? No fim, a gente acabou optando por essa segunda bancada aí da segunda foto, né? Que é uma distribuição em L, porque o rap ele só ficaria fazendo esse movimento aqui, né? Não teria que se deslocar muito. E optamos também pelo dispositivo mobile, porque como ele ficaria virando muito a cabeça, né? Ele já teria aqui o dispositivo nas mãos e ia poder meio que acompanhando as informações da tela enquanto ele manuseava os produtos, né? Então, esse tipo de coisa a gente acaba vendo só durante testes, né? Por isso que a gente precisa testar muito, principalmente quando a gente tem esses desafios físicos, né? Outra característica interessante foi que esse projeto, ele foi testado no México, e a equipe, né, eu estava participando, nós éramos do Brasil, então, inclusive, eu não estava seguro sobre o meu espanhol, né? Então, a gente começa até a ficar nervoso, meu Deus, como vamos fazer? Só que o nosso time aqui de design, ele é misto, justamente para situações assim, né? Então a gente pôde contar com uma pessoa do time que mora na Argentina para poder fazer a mediação desses testes, e isso é ótimo, né? Então aqui cada um acaba ajudando o outro, né? Nessas situações de mudanças de idioma. Agora, o nosso último exemplo, ele é uma diferença mais digital, né? Então aqui nós estamos fazendo isso nesse momento, né? Nós estamos avaliando as telas de feedback dos dispositivos mobile, porque o que acontece? A gente mostra essa tela verde sempre que a gente tem uma ação feita com êxito do nosso sistema. E ela fica um pouquinho de tempo lá no dispositivo da pessoa, né? Acho que uns 3 segundos. A gente está querendo observar agora se a gente consegue diminuir esse tempo, né? Para tornar os fluxos mais rápidos, só que sem prejudicar a visibilidade aí do processo para o representante. Então, a gente está fazendo shadowing, né, acompanhando o trabalho de representantes em diferentes fluxos para analisar, né, as oportunidades que a gente pode ter numa mudança dessas, inclusive os impactos, os desafios. Aí, gente, é isso. Espero que a gente tenha conseguido apresentar um pouco dos desafios aqui que a gente tem nesse dia a dia, né, de trabalhar no armazém, com usuários internos.
E, claro, mostrando como as nossas atividades, né, as coisas que a gente projeta aqui dentro desse cenário acabam impactando não somente as pessoas que trabalham nesses armazéns dos representantes, mas também a experiência do vendedor, que envia suas mercadorias para a gente, que a gente tem que receber num tempo rápido, e também o consumidor, que tem que receber essas mercadorias, os seus produtos, suas compras a tempo, né? Então é um processo que exige muita estratégia, né, para a gente conciliar todas essas pontas, né, de venda, de consumo, como a gente organiza isso dentro dos armazéns, mas são esses desafios que contribuem, né, que estimulam a gente a continuar projetando essa melhor experiência de envios de toda a América Latina. E, claro, quem se identificou com esse processo, vale ressaltar que estamos com vagas abertas, né, então entre em contato com a gente, por favor. Obrigado.